Bem-vindos, visionários, a mais um episódio do SelectCast, um podcast para visionários que querem transformar as redes sociais em um canal de aquisição de clientes/pacientes. E hoje eu tenho aqui de convidados um casal que eu já acompanho há um tempo, conheço a história. São um casal de visionários que decidiram se juntar para gerar ali, né, muito mais faturamento, não só para a área da saúde, mas também como empresários. Então, são um médico, né, o Leonardo e a Elisiane. Então, quero agradecer primeiramente vocês e desejar boas-vindas ao nosso podcast. Muito obrigada por estarem aqui. É um prazer enorme para mim, né? Hum. Como que participo da jornada de vocês e também como agora host de podcast, né? Que agora eu tô Tá muito chique, chique. viu? É isso aí, Caio. É um prazer Muito pra gente também prazer. estar aqui. Pra mim é uma primeira oportunidade de participar de um podcast. Nunca tive essa oportunidade, então Ah, até legal. postei hoje no Instagram sobre isso. Pra mim E também é uma honra estar aqui, né, fazendo parte desse novo momento da Select também. E como casal, é a primeira vez, né? é verdade, a Como gente. casal. Eu já tinha participado antes, mas como Uhum. casal é a primeira vez que a gente participa juntos. E é exatamente por isso, assim, que eu chamei vocês, porque eu acho muito importante, assim, principalmente dentro da estética, né, Eli? A gente vê muito movimento, né, do homem ajudando a mulher ali. E agora a gente vê também um movimento recíproco, né? Tanto da Eli Sim. ajudando o Dr. Leonardo, quanto ele ajudando você também. Eu acho isso muito legal. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco dessa rotina de vocês, como é que foi pra vocês, assim, empreender juntos, né? Porque tem que separar bem, né? Esse negócio de, tipo, ser sócio e ser um casal. Como é que funciona isso pra vocês hoje? A gente É, estava até conversando conversando. ontem à noite sobre isso, como a gente passa 24 horas do nosso dia juntos, né? E não é fácil separar, porque a gente vive todos os momentos juntos. Sem querer, em cara, a gente fala sobre trabalho. E Uhum. agora, assim, às vezes a gente tem que se policiar para falar, opa, não vamos falar sobre o trabalho, mas é muito gostoso viver isso. E a gente se dá muito bem, né, nesse quesito de entender o momento de cada um, entender a fase, a nossa fase, né, como casal, como empresários também, e como profissionais, principalmente. Porque, como você falou, geralmente os casais que estão juntos, o homem faz mais parte dos bastidores, né? Uhum. Assim, a doutora empreende e o homem tá mais ali. O Leonardo não, além dele também, né, a gente faz parte juntos dos bastidores, mas também a gente tá à frente. Do Então, tudo negócio, né. isso é, não é fácil, mas dá certo. São Sim. quase que duas personas. A gente tem um profissional, o gestor, Sim. e Uhum. enfim, a convivência 24 horas juntos a gente adapta bem, é bem legal, inclusive. A gente converge muito em algumas ideias e conversa bastante sobre muitas coisas, então isso facilita, acredito que esse quesito. É claro que empreender, como você sabe, é 24 horas, então até nas nossas conversas de amizade e de relacionamento, a Uhum. gente a todo momento tem que estar se policiando para não falar só da nossa Sobre empresa, negócio, né. sobre o negócio. Verdade. A gente Porque respira isso, a gente É, que é basicamente. empresária, a gente vive isso 100% do tempo, né. E eu imagino quão desafiador não só para quem é empresário, mas para vocês como um casal que são empresários e estão juntos no mesmo negócio. Então um Sim. vive a dor do outro, um sabe a dificuldade do outro, né. Isso é algo que realmente, tem muita gente que fala que não vai dar certo, mas eu vejo que dá super certo com vocês, e por isso que eu trouxe vocês como um casal mesmo, porque eu acho que, quando você tá sozinho, você até consegue ir mais rápido, mas quando você tem pessoas que estão com você, você vai mais longe e você tem com quem dividir o peso, né. Você tem com Exatamente. quem dividir as dificuldades e celebrar também os momentos bons, né. É isso eu vivo na pele, porque eu passei grande parte da minha carreira até o momento empreendendo sozinha, né? E quando o Leonardo ele chegou, ele veio para somar e a gente conseguiu juntos um- uma evolução e um crescimento que dificilmente a gente consegue andando sozinho, né? Com nossas próprias pernas, como você falou, dividir o fardo, fica mais leve, fica a caminhada é mais gostosa, assim, Sim. digamos, quando a gente faz junto. Legal. E como que começou o empreendedorismo, assim? Vou perguntar primeiro pro doutor Leonardo, aí depois você pode falar, mas é porque, assim, na área da saúde, né, principalmente pra mim, que trabalho, né, sou especialista em marketing para profissionais de saúde, e eu acompanho vocês, né, vocês estão ali com a gente, e tem um estigma, né, agora que começou essa questão do médico ser empresário, ter essa questão dentro do empreendedorismo, e como que foi pra você, Léo, ser empresário sendo médico? então, na realidade, eu não defini isso como profissão, né? Eu queria Uhum, ser médico e atender, ou seja, consultório, que eu sempre gostei. E perante a isso, eu preciso ter um negócio e preciso fazer acontecer. Ou seja, eu preciso valorizar o meu tempo, então eu preciso trabalhar no particular, porque hoje a medicina está muito desvalorizada. Então não uhum. tem como você simplesmente atender plano de saúde, porque
não é viável financeiramente, você não consegue dar todo o atendimento para o paciente que você quer, de consulta e tudo mais, então eu me entendi nessa posição. A minha sorte é que eu venho de uma família de empreendedores, né? Então, meu pai é empresário desde que eu me entendo por gente, a vida inteira, meu irmão também, e eu sempre vivi nesse meio, certo? Eu acho que a maior dificuldade do empresário, do empreendedor, é justamente aquela virada de mês onde a gente começa o mês sem ter nada e só contas para Sim. pagar, né? E eu trabalhei um tempo como CLT e eu tinha o conforto de ter o salário, mas eu não me sentia pertencido àquilo, eu não me sentia desafiado, Completo também, né? exatamente. Então, quando eu conheci a Elisiane e eu já atendia particular em São Paulo, só que eu ainda me amparava no meu trabalho, certo? Uhum. Que eu trabalhava em contrato. E aí a gente decidiu juntar e vir para o Rio de Janeiro. No caso, na época, eu assumi a sociedade da clínica da Hebe Clinic. E aí começou. Ou seja, para mim foi uma questão de desbravar e de fazer entender. E até hoje, né? Eu sempre Sim. busco muito crescimento pessoal e essa questão profissional também. É uma dor muito grande quando você sai do CLT Sim. com o salário caindo na conta todo mês e quando você Pra vira começar do empresário, zero, né? para começar do Na zero. verdade, do zero não, do negativo, que você já começa com dívida, né? Exatamente, você vira o mês com Exatamente. dívidas, então é muito difícil. E pra você, doutora, como que foi esse início, assim, eu acompanho você há muito tempo, né, desde a época lá que você trabalhava como esteticista e hoje você sendo biomédica e trabalha com harmonização. Conta pra gente, assim, até pra quem tá assistindo, né, também entender que, por exemplo, eu chamo pessoas aqui que eu participo e sei do sucesso, justamente pra que as pessoas possam entender a jornada, porque às vezes a gente acha que é muito rápido, né? Sim. Que é simples, mas quando a gente escuta e conhece a história, a gente vê que não é tão rápido nem tão simples. Então, eu queria que você compartilhasse como que foi seu início no empreendedorismo. Até a gente fez o post, né, do meses na harmonização, não, Não, anos. Conta pra já gente. são anos, né? Já são 9 anos empreendendo. Eu comecei bem novinha, com 22 anos. Eu também era CLT, eu trabalhava dentro de uma multinacional. E embora eu me desse muito bem ali, essa questão do pertencimento também era algo que me incomodava muito. Uhum, Então, desde novinha, eu sempre ficava com aquela mente, assim, o que eu vou ser quando eu crescer? Eu não sabia, né? E aquilo me uhum, incomodava. E aos 22 anos, eu decidi cursar estética, que foi minha primeira graduação. E eu decidi, de fato, não pensar no plano B. Eu tinha uhum. que vivenciar aquilo, né? Então, comecei muito lá de baixo, atendendo num porão, né? Caramba. Atendia num porão, atendia em salões de beleza. Eu me lembro que eu ganhava, assim, no dia, R$ 20 era muito, eu já achava incrível. E eu queria muito buscar conhecimento, né? No início, assim, eu não pensava muito no dinheiro. Eu nem sabia, na verdade, nem imaginava onde eu podia chegar. Uhum. Mas eu pensava que aquilo Propósito também, ali né? ia valer a pena. Então, seria uma fase, iria valer a pena. Então, nos meus 22 anos, eu comecei, né, a empreender. Então, ali eu tive um consultóriozinho muito pequeno. E depois de mais ou menos 1 ano e meio ali trabalhando já com estética, né? Fazia muita limpeza de pele. Eu entendi que eu precisava de uma cerejinha do bolo, que era algo que era diferente, que iria proporcionar para os meus pacientes uma resposta mais imediata. Eu fui pensar em fazer biomedicina, tomei coragem e me matriculei. Eu falei, meu Deus, E agora? porque agora pagar minhas contas, tinha que pagar uma faculdade, né? Era muito difícil, porque sair do CLT, onde você tem ali o dinheiro fixo e virar um mês com dívidas é diferente, mas eu acho que meu propósito foi mais intenso, maior, e cursei a biomedicina, depois montei a Hebe Clinic, e assim, foram muitos anos de desafios, mas também anos de superações e sucesso, creio eu, né? Parece que Sim, sim. Só sim. crescendo, é. E eu Só sempre falo crescendo. que o empreendedor ele tem que ter uma característica de nascença, assim, de ser antifrágil, de ser resiliente, porque às vezes a gente tá ali num processo de crescimento e a gente dá o nosso máximo e às vezes não cresce como a gente quer, porque existem diversos fatores que podem, né, impactar ali no nosso faturamento, no nosso crescimento. E obviamente, né, eu vejo que vocês têm muito isso. O Léo também tem muito dessa característica de ser assim invencível, parece que tá sempre ali motivado, e isso é muito bom, né? Mas às vezes a gente sabe que existe algo que a gente mudaria. E eu queria que vocês compartilhassem também com a galera que tá assistindo a gente, o que que vocês fariam de diferente se vocês estivessem começando agora? O que que vocês fariam? O que eu faria de diferente? Especificamente, eu não sei, eu acho que eu seguiria o mesmo caminho. Eu costumo dizer que tudo que a gente viveu na vida trouxe
ou seja, a construção de pessoa que a gente passou, as situações que passamos, formam o cidadão que você é hoje, a pessoa que você é hoje. E eu me Uhum. sinto muito satisfeito, assim, né? Então, eu não sei se talvez fazendo algo diferente, mas eu acho que se eu fosse para escolher uma coisa que eu já me arrependi, seria justamente ter tomado a coragem de ter saído antes do CLT, né? Uhum. Então, esse foi um passo que, na realidade, ele foi um passo meio que forçado, mas aconteceu, porque eu fiquei esperando. Eu acredito que uma grande virtude, na realidade, eu acho que a maior virtude do empreendedor é a coragem. Sim. Então, é coragem de assumir a responsabilidade e começar a trabalhar pelos seus, pela sua família, e após isso, começar a contratar, crescer a equipe e trabalhar pelos outros, então ter essa responsabilidade. Bom, você tem uma equipe grande, você sabe, então que a gente precisa sempre pensar nisso, né? São pessoas que dependem do nosso empresariado e da nossa gestão. Então, eu acredito que seja a todo momento coragem. Coragem de Sim. botar a cara e fazer marketing, coragem de aprender, coragem de não parar. E basicamente isso. Mas o ponto principal se eu pudesse mudar, se eu pudesse falar hoje com o Leonardo de meses atrás, de anos atrás, eu falaria isso, pra ele parar, pra ele sair do CLT e meter as caras, assim, sabe? Sim. E fazer E você, Li, o que que você faria de diferente se você estivesse começando hoje? Eu concordo com o Léo, em quesito que as nossas decisões decidem nossos destinos, né? Então, a pessoa que nós somos hoje foi forjada por tudo que aconteceu anteriormente. Mas se eu fosse, talvez, dar um conselho para Elisiane do passado, eu falaria para ela ser mais ousada. Eu acho que eu, como pessoa, sou uma pessoa que eu sempre ponderei muito cada passo que eu dei na vida, né? Uhum. Então, talvez isso possa ter atrasado um pouco alguns projetos que foram acontecendo só lá na frente. Uhum. Então, acho que o principal, meu conselho, o que talvez eu mudaria é que a ousadia fosse um ponto de atenção mais forte em mim. Mas, mesmo assim, tudo deu certo e depende muito também de cada momento, né? Sim, com certeza. E eu acho legal, assim, vocês compartilharem isso, porque às vezes quem tá começando tá travado pelo medo, pela incerteza, pela insegurança. E eu só quero dizer pra você que tá assistindo a gente que depois piora. Tô É, brincando. Porque nunca fica bom, né? Nunca a fica gente bom. nunca tem certeza de nada, né? É. E foi o que o Léo falou, né? Da ousadia, você falou da ousadia, ele falou da coragem. E isso acaba gerando uma pessoa, o perfil de um empresário ideal, que é o ousado, que tem coragem, né? E responsabilidade principalmente, porque tem muita coisa que por mais que a gente tenha um funcionário, a gente tenha uma pessoa terceirizada, a responsabilidade ainda É assim é nosso. nossa, né? Então, isso é algo que, conversando com alguns empresários, me deixa muito claro, sabe? A necessidade da gente não ser levado pelo medo. Então, se tem alguém aí em casa assistindo a gente que tá pensando, né, em largar o CLT, começar um negócio, não pensa duas vezes. Só vai que depois, eu não sei te explicar o como, mas dá certo, tá? Se você conseguir ter o seu planejamento certinho, depois as coisas elas se encaminham, dá tudo certo. Eu diria que planejando tudo, principalmente financeiramente, né? Eu acho que a Sim. questão de você ter uma clareza mental do que você quer fazer, os passos que Uhum. você vai dar, e também ter um financeiro ajustado, no sentido de não Sim. ter dor de cabeça em pensar que talvez vá faltar algo ou vá faltar alguma coisa dentro de casa. Isso é complicado. Então, Sim. assim, porque essa preocupação não vai deixar, não vai ocupar a sua mente, não vai deixar você pensar em como ganhar dinheiro. É Exato. basicamente isso. E esse planejamento financeiro é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Uhum. Na verdade, Sim, muita quase coisa. nada como empresário a gente aprende na A gente tem faculdade. que vivenciar e a Sim. gente tem que buscar conhecimento de fora. Esse Uhum. acho que é um dos grandes diferenciais hoje que partem até mesmo a menina da mulher, o menino do homem, né? Sim. Justamente é esse crescimento que vai além de técnica, além da prática profissional, é de você entender o que está por fora. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha um real no bolso, mas, por exemplo, eu tive um conforto financeiro de ser demitida, né? E ter ali Uhum. talvez Uma uma reserva. reserva de emergência e tentar fazer meu negócio girar. Sim. Então, eu acho que não ter pressa também é um conselho muito bom Uhum. porque a pressa é inimiga da perfeição
e com pressa a gente não chega em lugar nenhum. Então, Sim. esse momento de crescimento, de do start, tem que ser um momento calculado para Uhum. você conseguir chegar onde você quer chegar. Isso esse ponto que vocês trouxeram, principalmente planejamento financeiro, é uma coisa que eu defendo muito, assim, porque quem conhece a minha história sabe, eu comecei a trabalhar lá com os meus 16 anos, fazendo maquiagem, e aí eu falava assim, eu vou fazer vídeo pra internet, porque eu vou divulgar meu trabalho. E foi aí que tudo começou, de fechar clientes por meio da rede social, fiz meu canal no YouTube, que ainda é ativo, se a galera quiser explorar lá esse lado um pouco mais obscuro, pode ficar à vontade. Mas o planejamento financeiro foi algo que pra mim fez muita diferença, porque eu vim de outra profissão, mas durante a minha graduação eu já tinha ali alguns médicos que me rondavam, que precisavam de ajuda, e eu ajudava ali por um valorzinho, e aí eu ia guardando esse dinheiro, mas teve uma época que eu fui CLT também, inclusive sou muito grata a essa experiência que eu tive, onde eu pude aprender com a minha chefe e o meu chefe de perto, que são grandes empresários, já eram grandes empresários e hoje são mais ainda. E foi o momento ali que eu entendi que eu precisava, se eu quisesse viver do meu sonho e tomar coragem, eu precisava me organizar. E aí eu fui juntando um dinheiro. E assim, eu não tinha tanta necessidade, né, gente? Porque eu tinha 18 anos, Sim. 19 anos, quando isso começou a acontecer. E quando eu montei a Select em 2022, final de 2022, eu já tinha uma reservinha, mas era aquela reserva do tipo, vou sair pra ir num shopping, né? Eu não tinha. Hoje, como por exemplo, pessoas têm família, né, filho para poder criar, então mas mesmo assim eu ainda defendo que o planejamento financeiro é um diferencial enorme, né? Você ter esse conforto é muito bom, assim. Eu Sim, falo, é uma qualquer segurança, né? passo, qualquer passo que você dê, que seja um pouco ousado, se você tiver tudo planilhado e os riscos e colocar os cenários que pode acontecer, fica muito mais fácil, fica muito mais claro. Você Isso é consegue. no mundo perfeito, porque o Leonardo, ele é muito analítico, tá? Mas na hora do vamos ver, ninguém vai pensar em planilha. Às Sim. vezes o Não, que Às você vezes tem precisa... oportunidade que não dá nem tempo de Não, você mas você tem pensar, como, né? você Dá. tem como você prever as oportunidades, as alternativas, assim, os caminhos, né? Ou seja, eu sempre costumo pensar assim, eu falo, ó, e se tudo der ruim, né? Se tudo acontecer ruim, o que que pode acontecer? Entendeu? Se Quanto que tudo eu vou der ficar errado. devendo se tudo der errado? Quanto que eu vou ficar devendo? Quanto que vai acontecer? Então, é basicamente isso. E a partir disso, eu acho que fica mais fácil tomar a decisão, porque o grande impeditivo de você tomar uma grande decisão, por exemplo, vou sair do CLT, é justamente isso, é você ter essa insegurança de não saber como vai ser. E é normal, Uhum. tudo que a gente faz na vida é assim. Só que quando Sim. você traça essas perspectivas na sua frente, esses caminhos, fica mais fácil. Você fala, pô, beleza, se der errado, vai acontecer isso. Será que é tão ruim assim? Sim. Será que Certeza. não vale o risco? Sim. E é A basicamente. Elisiane, dos 22 anos, tudo de cabeça. Eu olhei É, assim, eu falei, isso, vamos lá, vambora. Vai dar certo. Vai dar é. certo. Outra coisa é viver um passo atrás também sempre do que você ganha. Então, Isso justamente é você ter essa folga É. importante. financeira, ou seja, igual você falou, você era uma menina, então você montou a empresa e acaba que você não tinha tantas responsabilidades assim. Sim, com Isso é certeza. importante. E também é uma coisa, assim, muito importante falar, é saber dividir o que é o faturamento do que é o seu salário, né? Isso é a Sim, primeira regra essa é Porque a primeira isso regra aí tem muita é o gente que não básico. faz. É tipo, o que faturou, paga as contas, E o que sobra sobrou é é meu. meu. E eu Uhum. nunca pensei assim, desde... Eu lembro que quando eu abri a Select, eu nem tirava pro Labore, tudo que a empresa faturava era da empresa, e aí eu ainda tinha algumas maquiagenzinhas que eu Por fazia fora, que pontual você pra eu fazia. poder fazer, e eu fui juntando dinheiro para eu poder criar as minhas oportunidades, porque eu nunca fui a pessoa que contei com a sorte, sabe? Porque eu acho que a sorte ela é boa quando ela aparece, mas não quando você precisa dela, né? Então eu acho que você viver um passo atrás é muito importante, porque tem gente que começa a empreender e já quer comprar uma Gucci, né? É, E claro, você pode até ter dinheiro, mas será que é uma coisa que é é o tão momento, É o né? necessária, momento. né? Tem um amigo meu que fala, às vezes um sonho, quando você antecipa um sonho, esse sonho vira um pesadelo. Então, às vezes, uma bolsa que você parcela, um carro, algo assim. E é o que você falou, você aposta tudo na sua empresa. Então, eu acho que é esse um dos grandes diferenciais também. Uhum, Porque você aposta tudo na sua ideia. sim. Então, eu e a Elisiane, por exemplo, a gente não tem pautado, vamos comprar carro, vamos comprar apartamento. Não, a Não. gente quer apostar no nosso negócio. Uhum. Porque a gente sabe que é o nosso maior ativo hoje. Nem investimento, se for pensar assim, a gente faz investimento. É, Porque o que mais me gera atração de gerar faturamento é eu investir no nosso negócio. sim. Entendeu? E Então, muitas vezes é um investimento mínimo que gera um faturamento um muito resultado muito expressivo, alto. né?
Exatamente, ou seja, não tem nada que dá um retorno igual. Pra Sim. gente hoje, se for de perspectiva, não tem nada que dá um retorno igual. É. Quem pensa muito assim também é o MEI, né? O MEI, Sim. ele tem esse pensamento muito pequeno ainda do que, Uhum. é meu, não vou ser É, separado que é da o caminho, empresa. né? É É o caminho, eu basicamente. acho que faz parte do. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou Sim. por Você começou isso. muito bem já É, pensando. com certeza. Eu, quando era MEI, por exemplo, era isso. O que eu faturava, pagava as contas, era meu salário. Quando eu mudei de categoria, a gente me muda de mentalidade, né? Sim. Então, acho que um outro conselho para quem está começando é fazer o certo, né? Começar pelo Sim. básico, porque isso vai É, gerar e resultados também, expressivos por lá na exemplo, frente. eu comecei com essa mentalidade porque eu também comecei nova e eu morava na casa dos meus pais. Então, eu Sim. nunca fui o tipo de pessoa que eu ia sair gastando muito, porque eu vim de uma família de empresários e eu vi algumas pessoas quebrarem e eu sempre tinha medo de quebrar. Então, pra mim era assim, vou guardar, que eu vou fazer meu pé de meia, que se pelo menos eu quebrar, eu tenho uma reserva pra recomeçar, né? Então, eu sempre pensei assim. E o que sempre me motivou é que, querendo ou não, desde quando eu trabalhava com a parte de maquiagem e depois para me tornar empresária e trabalhar no segmento de comunicação, marketing e vendas, foi realmente usar a rede social. Eu sabia que aquilo ali eu falava assim, cara, se der tudo errado, eu vou voltar a postar conteúdo sempre que vai começar a cair cliente de novo. Então, isso para mim era algo que eu já tinha o caminho caso desse errado. Isso também faz parte do planejamento, né? E aí, já que eu entrei nesse assunto de rede social, eu queria entender para vocês quando que a chave virou da necessidade de se posicionar na rede social, como que foi a rede social para aquisição de pacientes de vocês? Eu queria que vocês compartilhassem isso comigo. Eu tô na rede social há mais tempo, né? E eu, coincidentemente, estava vendo alguns vídeos meus bem antigos, né? Tenebrosos. Mas eu me lembro de estar sempre ativa, buscando, explicando. Eu acho que minha principal virada de chave e talvez o meu principal diferencial foi que eu usava a rede social não só para poder postar resultado, mas eu sempre explicava para quem estava me assistindo o que eu estava fazendo. Uhum, Então, as pessoas começaram a me ver como, mesmo lá atrás, pequenininha, uma referência. Olha, ela sabe o que ela tá fazendo, mesmo que fosse uma uhum. limpeza de pele, né? Ela sabe que ela tá ali gesticulando e às vezes eu não tinha a menor ideia que eu estava falando, mas eu estava ali falando. Mas ali eu comecei, né? E eu lembro que eu não tinha, assim, era um gato pingado na semana, né? Às vezes um Uhum. paciente na semana. E do nada a minha agenda começou a Gerava lotar. conteúdo pra semana toda, o Exatamente. único paciente que tinha. O único paciente. Eu comecei a ter mais desenvoltura, né? Eu Uhum, nunca tive, nunca tive vergonha. Eu gravava, sei lá, 10 vídeos, um saía certo. Hoje em dia é muito uhum. mais fácil você pegar Sim. abrir uma câmera e falar de primeira, né? Mas isso virou a chave. Eu acho que depois da pandemia, todo mundo, assim, foi Obrigado, né? obrigado, né? E valorizou muito mais a estética no Sim. quesito melhora da pele, né? Como é que a gente ficou naquela época. E ali eu já lancei, por exemplo, meus produtos manipulados. E aquilo ali para mim foi uma virada de chave, para depois eu entrar na biomedicina e aí ganhar mais faturamento também. E pra você, Léo, que todo médico tem aquela questão assim, ah, não quero expor muito a minha vida pessoal. Como que foi pra você se posicionar de forma ponderada, né, a ponto de trabalhar a sua autoridade sem se expor? Simples, assim, eu queria eh, que minha consulta, eu cobrar R$ 2.500 a minha consulta. Como que eu faço isso? Eu preciso me valorizar. Uhum. E eu preciso me expor. Ou seja, você pode ser o melhor do mundo. Se ninguém souber, não adianta de nada. Então, Não basta ser, né? Tem que parecer também. exatamente. Então, ou seja, o ponto de contato hoje com o mercado que a gente tem é rede social. Não tem Uhum. como. E aí é claro que você entre trancos e barrancos vai aprendendo, não é legal, é um saco, pra mim é um saco ficar produzindo conteúdo. Então hoje já é mais fácil, então eu tenho essa facilidade. Eu nem imaginava se o Leonardo de antigamente encontrasse com o de hoje, eu com certeza não imaginaria que eu estivesse nesse ponto de produção de Uhum. conteúdo, então que eu pudesse, por exemplo, pegar um celular aqui, ligar e falar abertamente sem nunca que eu pensaria isso. Sim, e tudo mudou, né? Até a forma de consumo do conteúdo mudou. Eu, assim, eu acho engraçado porque às vezes a gente vê vocês produzindo conteúdo, a gente vai lá, manda uma mensagem: ó, Léo, não fala assim, não bota essa cor, não sei o quê. E a É, gente vai norteando porque o conteúdo ele é extremamente intencional e a gente acredita. Queria até que vocês falassem sobre isso, sobre o papel da rede social no processo de aquisição de paciente de vocês. Como que é hoje? É um canal de aquisição ativo para vocês? Tem parte do faturamento? Como que é? Qual é o principal canal de aquisição da clínica, da EB Clinic hoje? o principal canal de aquisição hoje a gente tem que é a parte orgânica de Instagram e muito também.
da questão de indicação não tem jeito, assim, indicação é muito forte, porque Uhum. e já vem o paciente mais qualificado, o paciente mais disposto a fechar alguns procedimentos, então é diferente. Só que eu entendo a rede social como uma dinâmica diferente. Uhum. Na realidade, eu observo o comportamento do consumidor, então qualquer um de nós que vá a algum restaurante ou a algum local sempre vai buscar conteúdo sobre aquele local, né? Então, ou Google Meu Negócio, ou então Instagram, você vai ver se realmente tem um prato que você gosta, ou se é do jeito que você pensava que era. E não Uhum. menos, ou seja, também isso com profissionais. Então, você quer conhecer Sim. o que você vai viver ali, né? Sim, hoje o Instagram é uma vitrine, né, para todos os profissionais. Uhum. Então, tem que estar bonito, tem que estar bem apresentável e você não pode enganar o seu cliente final. Então, o que Uhum. ele vê ali naquela vitrine, ele tem que sentir, por exemplo, quando ele chega na sua clínica, no seu negócio, ele Uhum. precisa experienciar, precisa vivenciar tudo isso que é mostrado, né? E Sim. principalmente se conectar. Eu acho que pessoas se conectam com Pessoas, com pessoas. certeza. Então, isso faz total diferença para o orgânico ser atrativo, né? E ele gerar desejo, e esse desejo chegar até a gente. E ser persuasivo, né? Porque Sim. conexão é um item de persuasão, né? Porque querendo ou não, você se conecta tanto, você se identifica tanto que é difícil você ir para outra pessoa ou indicar outra pessoa, né? Porque é muito real essa questão de comunicar mais CPF do que CNPJ. É algo que eu acredito muito. E você falou uma coisa que me chama a atenção e é até uma polêmica, assim, na parte de marketing e redes sociais, que é, por exemplo, na estética, postar um antes e depois, né? Ou então, de repente, o doutor Leonardo postar um antes e depois de uma paciente em processo de emagrecimento. Muitas vezes, o profissional coloca só um antes e depois, sem trazer o que foi feito. Por exemplo, na estética existem antes e depois, principalmente os seus que eu pego pra gente postar, que são muito impactantes. E às vezes o paciente ele acha que uma sessão ele vai ficar assim, porque é o que é, de certa forma, postado, mostrado, né? Então eu defendo muito essa questão de usar sim antes e depois da forma certa, porque só uma foto de antes e depois, às vezes, o paciente ele não vai entender, por exemplo, que teve um preenchimento de olheira, um preenchimento de malar para reposicionar o bigode chinês e Uhum. teve preenchimento de suco nasogeniano. Então, claro, com uma comunicação clara, eficiente, porque isso também gera conexão, né? Porque por exemplo, uma mãe que engravidou, passou por o processo de emagrecimento e ela vai sentir o impacto disso no rosto dela. Quando você faz um procedimento e explica para sua audiência, igual você faz hoje, né? Você conecta com outras mães que passaram por aquilo ali também, Sim. diferente de só um resultado, né? Pessoas se Então, conectam e elas se identificam. Nossa, tá igual a mim, eu também tô passando por isso. sim, Então, elas veem ali uma luzinha no final do túnel, sim. né? Até no quesito de conscientização da dor, né? Às vezes a Sim. pessoa, ela se sente de tal maneira, mas não sabe o porquê. Então, Uhum. quando você se propõe a explicar um caso, muita gente realmente entende, fala, poxa, eu tô passando a mesma coisa e tem solução. Tem como a gente melhorar. E por isso que a gente sempre frisa tanto, até no pré-atendimento, que a gente fala que uma avaliação é o mais importante do que o procedimento. Porque muita gente, principalmente na estética, a galera da medicina, a galera que vem passar com o médico, já sabe que tem que passar numa consulta porque esse é o praxe. Padrão, né? Exatamente. E a galera da estética não. Acha que é uma clínica de botox que vai lá e quer fazer. Ou seja, mas é É. totalmente diferente, porque às vezes nem é isso que a pessoa tá precisando. Hoje eu não vendo procedimento. É. Hoje eu vendo as minhas técnicas, né? O São meu métodos. método é aquilo que eu identifico como estratégico para cada paciente. Uhum. Então, isso é o meu grande diferencial hoje. Então, uma sessão única, um procedimento único, não vai te entregar aquilo que talvez você precise como um conjunto, né? E mais do que os injetáveis, hoje também eu trago muito essa parte do rejuvenescimento, do gerenciamento de pele, daquilo que realmente vai perdurar o seu resultado. Então, é o que os pacientes hoje buscam também, né? É algo natural, é algo que vai proporcionar, de fato, beleza, juventude e harmonia na face. Sim. E assim, o Léo também ele trabalha muito com essa questão, né, de não só assim, o emagrecimento em si é algo que transforma a vida da pessoa, né, mas também a parte mental, psicológica, a gente sempre comenta, né, sobre como os seus pacientes eles se sentem mais seguros, mais confiantes, ao às vezes colocar uma roupa que não cabia, né, então vai sempre muito além de só técnica, né, tem ali um desejo por trás, uma Uhum. algo que às vezes a pessoa tem O e mínimo é saúde, né? sim, Todo mundo busca por isso, mas na realidade não é. A realidade é aquela roupa que ela não consegue colocar, é aquele comentário que ela ouviu de alguma amiga. Então, assim, essa questão do emagrecimento é muito essa parte também. E o que a Elisiane traz é verdade, ou seja,
Eu entendo que na última década, tanto a saúde e estética, eles foram se ramificando e se subespecializando. E aí você tem Uhum, igual, você pega ortopedista, você tem ortopedista especialista em calcanhar, aí você tem em perna, aí você tem em dedão do pé, ou seja, cada vez foi mais uhum. ficando subespecializado. E isso é um problema, porque, na realidade, o corpo humano, enfim, a questão de estética e de saúde é todo um contexto. Então, é um englobado. Não adianta eu Sim. tratar aquele ponto e não tratar o Isolado, restante, né? exatamente. Porque eu não vou causar o resultado na vida da pessoa, impactar a vida da pessoa do jeito que ela pensa que Ela deveria ser, precisa, que né? ela E precisa. também, acho que assim, nós três aqui trabalhamos com coisas que, por exemplo, na estética, nada isolado vai resolver um problema, né? Nada isolado no emagrecimento vai resolver o problema, assim como nada isolado no marketing também resolve um problema. E às vezes Então, acentua o problema. Pode exatamente. acontecer ao contrário. É Se você verdade. Porque se não não for souber um bom trabalhar. profissional, você Então, causa É, mais muitas das problemas. vezes, é a verdade. gente se nega a fazer algumas coisas justamente por isso, porque o paciente acha que é aquilo ali que ele tem que fazer E não é, né? e na Muitas vezes. realidade não. Então, assim, eu acho isso importante passar também essa consciência aqui pra quem tá assistindo a gente, não só na parte de estética, por exemplo. Não tem como uma pessoa chegar, não sei, né? Você, a doutora, vai falar melhor do que eu, mas querendo um resultado que não é pontual, não é uma coisa pontual que você vai fazer pra chegar lá, e sim uma construção. Assim como também não tem como a pessoa querer utilizar ali o método GRAT, né, pra poder fazer a questão do emagrecimento e não mudar hábitos de vida, não mudar estilo de vida. E pelo que eu conheço do Léo, ele nem deixa, né, Léo? Ele já É, acompanha o processo como um todo e a Eli também. E eu sempre falo isso também, até na questão de marketing mesmo. Eu comparo o marketing como academia, por exemplo. Não adianta você ir na academia uma semana e na outra você não ir. E produção de conteúdo, estratégia de negócio, ela também tem que ser constante, né? Porque isolado nada consegue dar resultado, né? E eu queria ouvir de vocês, assim, dentro do nicho de vocês, aí eu acho que o Léo vai falar uma coisa e a Eli vai falar outra. Hoje, assim, do que vocês veem, né, que os profissionais da área de vocês cometem de erro, qual é, assim, na opinião de vocês, o maior erro que esses profissionais cometem hoje? é, em algum espectro, ou Qualquer um. eu acho que muito na questão de gestão. Eu acho que assim, tirando um pouco do marketing, assim, ou seja, de aparecimento e tudo mais, eu acho que a maioria, na realidade, é a questão de não saber gerir a clínica, né? A sua A clínica, ou empresa, enfim, né, a no empresa caso. em geral, no caso, é. Então eu acho que esse é o grande problema. A galera foca muito em técnica, foca muito em ficar bom, em Uhum, gerar resultado e tudo mais, só que na realidade ela não sabe se vender, não sabe como aparecer, não sabe como gerir o que entra de uhum, faturamento, não entende qual que é o contexto e a importância disso, né? Então, quando você perguntou pra gente, de questão de canal de aquisição de cliente, e aí eu falei pra você que um dos grandes nossos canais é a indicação, não é que eu fique esperando indicação de alguém, entendeu? sim. Eu não fico esperando que A Raquel gente saia corre daqui atrás de indicação. e Sim. vá falar pra uma amiga que teve tal coisa. Não, eu Uhum, fomento isso, uhum, certo? Então, a gente tem estratégias, a gente tem programas de indicação na clínica para isso. A gente tem maneiras de como falar, então, da simples fato de por exemplo, eu apresentar o nosso programa de indicação para você e eu mando uma mensagem no WhatsApp de como você deveria falar para sua amiga, ou seja, tentando persuadir ela de uma maneira uhum. indireta, tentando pegar esse contato. Então, são técnicas, são estratégias, né? E aí eu acho que o pessoal erra muito nessa questão de não se aprofundar nesse quesito Sim. empresarial de O que é gestão. muito importante para qualquer área, né? Porque eu já tive até clientes que acabaram tendo que parar o trabalho, não porque não tinha resultado ou porque não era bom, mas porque mesmo faturando, 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 não tinha Não, gestão. gente, Então, assim, o mais importante é isso, é venda. Se você não vender, a empresa não sai do lugar, entendeu? Você pode exato. ser o melhor do mundo. Não tem coisa, não tem que falar, não sei o que. Então, você tem que Sim. vender. Uhum. E, assim, faturamento é ego. Se você É. é um fatura alto, mas você também não sabe gerir as suas contas, isso também vai afundar a sua empresa. Então, é E um até a margem de conjunto. lucro também, né? Tem gente que fatura, Exatamente. eu faturo 500 mil, mas a margem é 5%. É. Aí é melhor você faturar 100 mil A com dor de margem de cabeça para faturar 40. 500 mil reais, nossa senhora. Exatamente. Mas é E, isso, é você entender isso, ter todos esses números, né? e Então, uma hoje eu coisa. costumo dizer que eu sou mais um empresário da área da saúde do que um médico. Isso é muito bom. Porque eu falei no começo, então eu tenho duas personas, o gestor e a parte médica, técnica, e eu separo a minha agenda para isso. Então eu tenho Uhum. meus papéis muito bem definidos e separados. Hoje eu diria que a gestão ela ocupa 50% da minha agenda
geral, porque é o que dá resultado, né? Sim. E uma Sim. coisa que ele falou que eu achei bem legal é falar sobre canais de aquisição, porque muitas pessoas às vezes deixam de crescer porque investem em um único canal. Então, eu, por exemplo, na minha área, é muito comum a pessoa falar: "Ah, mas eu faço tráfego pago", e esperar que o tráfego pago consiga fazer com que o faturamento seja altamente expressivo, e nem sempre é, né? Então, o que você falou eu acho muito importante, Não, e falando a porque verdade, Raquel, assim, dá para fazer muita coisa. A gente sabe que é muito importante essa parte de tráfego também, mas sim, o impacto que vai gerar direto se você não tiver uma estrutura muito bem montada cara, é nulo. De sim, verdade, é dinheiro gasto. E quantas vezes eu vi pessoas gastando rios e rios de dinheiro, se você não souber fazer. E mais do que isso, se você não tiver uma estrutura comercial para absorver esses exatamente. contatos e conseguir trabalhar eles, não adianta de nada, entendeu? Isso é a Sim. mentalidade, assim, dos nossos clientes aqui da empresa, né, como vocês, no caso, que não adianta a gente, investir sem ter estrutura, porque o marketing por si só, ele não é capaz de mudar muita coisa. A criação de conteúdo, ela é muito mais forte do que o tráfego pago, na minha opinião, mas não dá pra gente chamar visita, não dá pra gente chamar cliente pra uma casa que não tem Não. processo, não tem Até organização também, né. porque, por exemplo, o tráfego só vai impactar se for o momento de compra ideal para aquela pessoa que está assistindo. Porque se não Exato. for, ela vai Ah, e tráfego ser. só exponencia o que tem. Você tem um conteúdo ruim, É, ele vai tipo assim, exato. ah, mas você tá Exatamente. Eu trazendo. falo isso, que o tráfego, assim, vocês que são clientes, vocês sabem, o tráfego, ele é capaz de ele é um megafone. Se a sua mensagem não estiver clara, se você também não souber como comunicar, ele não traz tanta eficiência assim. Agora, uma coisa que eu puxo muito é o conteúdo, né, eu acho que quando você produz conteúdo e você tem essa rotina, querendo ou não, é um diferencial, né, eu tendo, né, não inclinar para um lado só, mas se hoje eu pudesse escolher até para minha empresa mesmo, é o conteúdo, porque hoje a gente é uma empresa de marketing, óbvio que eu não posso nem falar que eu não faço marketing, porque, Sim. né, enfim, é como a Elisiane não cuidar dela, da aparência dela trabalhando com estética ou o Leonardo, enfim, né. Eu trabalho marketing muito dentro da minha empresa e hoje o que mais dá certo é produção de conteúdo e trabalho de base. Então, isso a gente só faz com processo, né? Sim. Mas ele me conta, você. Qual que você acha que, na sua opinião, um erro da galera da sua área que comete e que você, na sua opinião, é um erro? Como o narrador ele especificou mais da parte de gestão, e eu concordo 100% com ele, eu vou entrar um pouco também na parte técnica e de apresentação. Eu acho que tanto a área médica como a área hoje da harmonização facial, tem muita galera que não sabe se vender, não sabe se posicionar. Então, toda essa parte de comunicação, de como você se apresenta, até mesmo como você posta um resultado no seu Instagram, ele impacta, porque se essa resolução não estiver boa, se o corte não tiver certinho, né? Se a iluminação não estiver correta, tudo isso vai impactar para um Se o resultado que resultado não estiver foi. bom, Se o resultado não estiver bom, Também. eu não queria que a julgar ela, galera quer gente. dizer. Que Mas acontece. acontece porque as pessoas acabam vendendo procedimentos isolados. Sim, Hoje, o principal erro de um grande profissional, muitas das vezes, é fazer o que o paciente pede, não o não que que ele acha, ele né? acha que deve ser feito, né? Então, hoje na minha área, eu vejo assim, eu falo com as minhas alunas, né, os meus seguidores, eu tenho um grupo fechado, né, de seguidores somente profissionais da área da saúde. Então, eu falo muito com eles com relação a isso. Se hoje o teu paciente ele não consegue pagar por um full face, faça um preço de custo, faça um valor diferenciado, pelo menos para você ter resultado, né? Uhum, Porque o seu conjunto vai ser muito mais bonito e harmônico do que você postar uma boca, um botox que não vai fazer diferença nenhuma. sim, As pessoas estão muito doutrinadas a visualizarem um uma clínica de shopping, né, que sim. tem um valor abaixo do mercado, né, um custo menor, mas que não entrega uma experiência, que não entrega uma estratégia, um raciocínio lógico para a face daquela pessoa, né? E Uhum, também na parte médica, eu vejo muitos médicos ganhando, não, melhor, tentam ganhar dinheiro com consulta, né? E perdem um pouco essa prática do procedimento, que é o que vai uhum. angariar realmente faturamento. Do Quando o Leonardo me processo, né? conheceu, ele vendia consulta e no máximo a vitamina D, né? E ali eu fui dando para ele algumas dicas, né, de hoje o Leonardo ele tá até um pouco mais avançado que eu, mas no início fui eu que peguei ele na mão dele, eu falei assim, ó, faz isso, isso, e isso. E a gente junto foi crescendo, né? Ele foi visualizando um pouco mais dessa Elisiane gestora. Então, acho que o principal erro é as pessoas não se posicionarem e não se permitirem conectar, né, com Sim, quem tá assistindo a gente, que é o que vai fazer diferença lá com na certeza. frente. E assim, olha o quão importante que é, né? Então, tudo ela se define em base de estratégia comercial. Então, Uhum, quando você pega um caso onde você, por exemplo,
no caso facial, que você entende que a pessoa precisa fazer, por exemplo, um queixo, sei lá, colocar 3 ml no queixo, colocar em mandíbula 2 ml, isso daria um orçamento de 6 mil reais, 7 mil. A pessoa não tem, ela tem 2 mil. E aí você vai e se arrisca a fazer, ou seja, o resultado não vai ser bom, você não vai conseguir gerar aquele efeito wow, né, que a pessoa fala, nossa, mudou realmente, vai ficar aquela coisa mais ou menos, vai ter melhorado, mas não vai ficar aquela coisa legal. E aí você vai e posta no Instagram, e aí você se posiciona como uma profissional que não gera impacto na vida da É pessoa, né? um Sim. resultado mediano, E né? E não é o que as aí, pessoas aí querem você vai ver. ver o seu concorrente, que ele tá com o profissional, aliás, ele tem com o cliente certo, o cliente que tem dinheiro para pagar aquela transformação, ele paga, ou então ele tem uma estratégia, onde ele vai falar para o cliente, ele fala o seguinte, ó, beleza, vamos fazer essas 2 ml aqui, mas o que você acha dessas 3 ml aqui, eu te fazer um preço metade do valor? Então, por exemplo, aqui eu cobrei 1.300 ml, nos últimos 3 ml eu vou cobrar menos, entendeu? Eu faço um Sim. desconto progressivo e chego até a bonificar 1 ml, ou então você fazer realmente quase que o preço de custo. Se você Aquilo ali conseguir vai trazer te uma dar. amiga pra cá, você ganha um ml também, né? Isso junto com essa pessoa, naquele momento você consegue armar uma estratégia sim. Sim. E dessa maneira você vai fazer um trabalho de 5 ml que vai ficar o efeito wow. Com certeza aí você vai colocar na mesa de negociação a questão de você usar a foto da pessoa para Divulgação, promoção e sim. divulgação. Você vai impactar a vida daquela pessoa, porque aquela pessoa, quando ela Vai chegar ficar muito realmente, grata. Sim. vai ficar grata, e quando ela chegar realmente nos lugares, as pessoas vão perceber, e não tem coisa melhor do que isso, gente. Assim, isso não existe, não tem tráfego, não tem nada que você faça que seja melhor do que Um uma cliente pessoa chegar satisfeito, no né? ciclo de amigos dela, ou no ciclo de amizade ou familiar, e realmente as pessoas perceberem isso, sabe? Com certeza. Então, por isso que a questão de gestão é muito importante. Você precisa ter essas estratégias. Sim. Estratégia de aparecer. A galera investe muitas vezes em tráfego e não faz o básico. Sim. Sim. E às vezes até, por exemplo, eu defendo muito isso, que como social media e gestora de tráfego, eu defendo muito que no tráfego, por exemplo, o criativo que tem que estar ali tem que ser impactante, porque às vezes botar um antes e depois, por exemplo, de preenchimento de bigode chinês, às vezes quem não conhece de Não, estética tem não vê foto que eu acho que impacto, né? piorou. Eu falo, você olha uma foto antes e depois você fala, pô, isso aqui tá pior pra mim. É Entendeu? verdade. É aquilo que a gente falou. Então, é muito ter Tem que esse selecionar feeling. muito também, né? E não tá legal, não posta. Ou seja, tudo é marketing, né? Sim, Pra sim. ruim e pra bom. É porque às vezes o profissional que tá ali, né, que tá começando a postar, ele quer já começar e já fechar paciente ou cliente, enfim. Então, muitas vezes isso não vai acontecer se você não tiver esses dois pilares bem organizados. E pra gente, assim, finalizar, uma pergunta, assim, que eu recebo muito é: o que que vocês fizeram, assim, pra trocar uma agenda lotada de pessoas que pagavam um ticket menor pra poder ter uma agenda selecionada hoje? O que que vocês fizeram? Acho que o principal motivo para que isso pudesse acontecer é um posicionamento. É a nossa entrega, né? É a nossa estratégia. E eu acho que quando a gente se posiciona como melhor, a- é algo que tem que vir de dentro para fora, né? Como você falou, não basta só ser, tem que parecer. Mas você precisa acreditar que você é, né? Então não é só uma maquiagem. Eu acho que é de fato uma entrega por completo para que o outro ele te enxergue assim também. Então, hoje, de fato, a gente tem uma agenda lotada, como eu te falei, antigamente era um paciente uma vez na semana e olha lá, hoje, graças a Deus, né, eu posso dizer sim que eu tenho uma agenda lotada, que não é marketing, né? Logicamente, a nossa agenda lotada não quer dizer que é um paciente atrás do outro, a gente trabalha com uma logística de horário justamente exclusiva para poder atender muito bem esse paciente, para que ele se sinta acolhido, para que ele possa ter tempo de atendimento, né? Então, tudo isso faz a diferença no acolhimento que o paciente ele precisa ter na hora de escolher, principalmente o profissional, que ele vai ter, no caso, a escolha de nos escolher, né? Sim. Então, é um dos E principais você sentiu motivos. medo, assim, porque você veio de um início onde você cobrava super, super barato, né? Como você falou no seu início, aí depois você foi aumentando seu valor até como esteticista mesmo. E hoje, como biomédica, o seu valor é ainda mais acima, não só também pela, né, parte técnica, enfim, mas também como posicionamento. Você sentiu medo na hora de cobrar mais caro? Você Sim. achou que ia ficar sem paciente nenhum? E como que foi pra você? Como você resolveu isso? Então, no início, foi muito difícil porque eu falo que eu sou a boca rosa da estética, né? Principalmente na minha cidade, né? Então, eu cheguei quando tudo era mato. Eu acreditei e apostei na estética, numa estética diferenciada, justamente quando na minha cidade
principalmente, não existia nada sobre isso, né? Então, eu lembro das minhas escalas, assim, eu vim de uma avaliação gratuita para cobrar R$ 30, depois já era o impacto, porque ninguém cobrava, né? Ainda Aham. mais uma avaliação de pele, né? Para você ir lá, precisa de uma limpeza de pele, precisa de, sei lá, de um peeling. E depois eu fui ali aumentando o valor até chegar ao valor que é hoje. Hoje, por exemplo, eu cobro R$ 300 na minha consulta, então é um valor significativo para margem que a gente tem hoje de um pensamento que, eu vou pagar só para a pessoa poder ir lá e olhar. Uhum. Não, é muito estudo, muita técnica, é um olhar diferenciado que eu só bato o olho e eu sei tudo que você precisa. Então, eu acho que o paciente ele precisa valorizar esse conceito que hoje o profissional tem. Uhum. Então, foi difícil, tive medo sim, mas o medo nunca foi um impeditivo para mim, para chegar, para Fazer o que você precisava fazer o que eu fazer, né? precisava Mas fazer. nessa transição, você chegou a ter um volume menor de pacientes. Sim, E como que você conseguiu lidar com isso? porque conforme a gente vai aumentando o nosso valor, a gente vai selecionando quem a gente busca, né? Quem vai de Uhum. fato nos valorizar. Então, hoje eu não tô preocupada mais com volume, eu tô preocupada com qualidade. Então, eu quero entregar o meu melhor pro paciente, mas também eu quero um paciente que seja o melhor para mim, o mais qualificado, que entenda tudo que eu vou dizer e passar, né? E usufrua de tudo aquilo que hoje a clínica vai entregar para ela. E isso Então, também é muito importante, porque a gente conversa assim com vários profissionais e muitas vezes o valor da consulta pode ser até que uma pessoa possa pagar, mas às vezes existe o além da consulta, existe um tratamento home care, existe alguma outra prescrição que você precisa fazer, que sim, se o paciente não for selecionado, ele ele não não vai vai fazer conseguir entregar. esse a mais que é necessário para o resultado, e às vezes o seu resultado não vai ser bom, não porque você não é bom tecnicamente, mas sim porque talvez o seu cliente não seja o ideal e ele acaba não conseguindo viver a experiência completa, que é ser assistido por vocês, né? Então, isso eu Sim. acho legal. Então é aquilo, né? Valorizar nosso tempo, nosso horário, nosso estudo. Não adianta ter 10 pacientes que vão pagar R$ 30 se eu tenho 3 pacientes que já, né, fazem o valor mínimo. Sim, Então, é ter estratégia também. Aí que eu falo que você tem que ser empresário. sim, Porque se você for ser só profissional, você não vai alcançar ou chegar até onde você quer chegar. sim. E você, Léo? Eu, assim, fazendo uma análise retrospectiva, eu acho que é uma construção em conjunto. Eu acho que a grande variável que impacta na valorização é o impacto que você gera na vida da pessoa. Então, é o resultado que você gera na vida das pessoas, né? E entendendo isso, vou dar um exemplo aqui da parte médica. Quem não sabe, plano de saúde paga 30, R$ 40 por atendimento, é muito pouco. E Uhum. aí, a maioria das pessoas que vão em médicos de plano de saúde, eles têm essa queixa. Fala, pô, o médico às vezes me atendeu ali em 15 minutos, perguntou, não me avaliou direito, mas é justamente porque o sistema está coordenando ele. E eu não estou protegendo a classe, ao contrário, eu super julgo, eu acho que é totalmente errado, porque uma pessoa que se submete a isso é errado. Mas é o sistema, às vezes aquele profissional ele é limitado a ser técnico, então ele não se propôs a ter a coragem que a gente teve de sair, desbravar e procurar os próprios pacientes. É... Aí você muda, você diferencia quando você começa a colocar uma consulta de 1 hora e meia, onde você entende completamente o paciente e ele realmente vê que aquilo ali é importante. Ele entende que aquilo ali é importante. Então, eu acho que é questão de tudo que seja posicionamento, a maneira como você se mostra também, igual a Elisiane falou, é muito importante. Então, a galera fala, às vezes não tem dinheiro pra pagar tal coisa e tal, mas é questão de prioridade. Você pega, sei lá, tem gente que compra um iPhone, é um puta de um celular que realmente vale a pena, só que a pessoa entende que aquele valor que está sendo gerado na vida dela gera um impacto. Então, eu acho que o grande ponto da valorização da sua hora, por assim dizer, é essa questão do impacto e da diferença que você causa na vida das pessoas, né? E aí vai ficando fácil, porque você vai transformando esse um fala para dois, aí você transforma dois, esses dois falam para quatro, e as coisas vão crescendo, e enfim, a sua agenda vai começando a movimentar, e aí é lei de oferta e procura, Sim. né? Então, no caso, quanto menos horas você tem, Uhum. mais você consegue cobrar pela hora que você disponibiliza, Sim, certo? com Eu certeza. acredito que seja muito isso, assim, eu acho que é muito essa questão do impacto que você gera, esse resultado que você gera. Sim, com certeza. E bom, gente, acho que é isso. Olha, o tempo, gente, vocês não têm noção. Quando a gente tá aqui,
passa muito rápido. Por mim, eu ficava aqui o dia inteiro conversando com esses dois, que são dois visionários também, né? Empresários que, querendo ou não, aprendi muito. A Eli, principalmente, né? O Léo acabou vindo um pouquinho depois, mas a Eli, assim, foi uma... Quando ela abriu a clínica que ela tem hoje, eu lembro que ela me chamou pra fazer uma cobertura de vídeo e eu entrei lá e eu falei assim, meu Deus, olha como ela cresceu. E continua crescendo, né? E vão continuar crescendo juntos agora, porque mais do que somente crescer com alguém que tem a mesma visão, se torna mais fácil, né? Você consegue dividir ali o peso que muitas vezes nós, mulheres empresárias, né, sozinhas, às vezes nós temos que lidar com muitas coisas além de simplesmente gestão. A gente também tem a questão da questão ali, né, nossa, né, emocional, né? Sim, Então, isso quando é a muito gente também... difícil de lidar também. Eu acho que o homem ele é mais racional Eu sinto e isso. ele é mais, às vezes, muito mais firme em tomada de Uhum. decisões, né? Nós somos muito Isso pega emocionais. muito na nossa Sim. relação de trabalho, né? Isso às vezes afeta um E não, pouco, tipo assim, E mas gera. equilibra É, também. sim, e não colocando só a mulher num lugar de fragilidade, porque eu acredito que a gente é Não, totalmente antifrágil, assim, nesse sentido, dentro do mas ó, empreendedorismo. pessoal, chipzinho de gestrinona, acabou a labilidade moral, não tem mais. Então, pessoal, é Chip ótimo. hormonal, gente, já ajuda, né? Chipzinho E implante, tá? Corrigindo esse. chip não, gente, pelo amor de Não Deus, existe mas chip, é um implante. comprimidinho, um super comprimido que a gente coloca debaixo da pele e fica liberando. Enfim, é uma maneira, é uma via de administração, a gente pode fazer pela boca também, mas tem como tratar se você tem muita labilidade moral. Aí, ó, viu? Ele é empresário, né? pois é, a gente Então, pregou o Eu sou gancho. vendedor, fala, ó, tem. É verdade. Mas é isso, quero muito agradecer vocês que se deslocaram até aqui. Tô muito feliz de poder acompanhar os bastidores de vocês e saber que existem projetos incríveis que eu não posso contar, mas que Uhum. estão vindo por aí. Então, quero agradecer vocês por estarem aqui. Muito obrigada pela presença de vocês e pelo Sim. prazer de estar com vocês e conversar com vocês, né? Sim, a gente agradece, foi um prazer, né? Como você falou, ainda tem muitas coisas que vão acontecer, nós não podemos falar, mas eu creio que o Leonardo e a Elisiane daqui a uns 6 meses vão estar numa outra fase, né? E talvez daqui novamente contando um pouco desse episódio da nossa vida juntos. Com É, certeza. a gente tá chegando num ponto de meio que all-in, né? Então vai ser legal. Os próximos meses tem bastante coisa a acontecer. Sim. Também agradecer por estar aqui, eu acho que é bastante legal o projeto que você está montando, principalmente nessa questão de educação do público, nesse quesito de marketing, vendas. É importante, isso é muito importante e falta ainda no mercado, né? Acho que falta Sim, com bastante. certeza. E esse é realmente nosso papel, né? Trazer para você aí que tá assistindo a gente um conhecimento, né? O embasamento que você precisa para ter sucesso na carreira, né? E na sua empresa, na sua companhia. Eu vejo o marketing extremamente importante. Não é porque eu trabalho com marketing, mas porque eu trabalho marketing na minha empresa também. Assim como o jurídico, a contabilidade também são extremamente importantes. E você, espectador que chegou aqui até o final, se quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho do Dr. Leonardo, da doutora Elisiane, é só seguir lá no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição aqui do YouTube, então vocês podem acompanhar lá eles também. Vai ser vai ser um divisor de água para vocês poder acompanhar profissionais diferenciados como esses. E lembrando, né, gente, você sempre é resultado das pessoas que você anda, você é resultado do que você escolhe ouvir, o que escolhe pensar. Então, por isso, quero te agradecer por chegar aqui até o final e te parabenizar pela mentalidade de estar consumindo conteúdo como esse. Eu me sinto muito orgulhosa de poder ter vocês ao meu lado, de ter vocês comigo, para que a gente possa, às vezes, né, só para falar, ai, gente, olha, tá tão Sim. difícil, né? Uhum. Mas, então, quero parabenizar você, espectador que tá aqui até o final, e lembrar você de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com algum médico, né, que tá ali naquele medo, naquela indecisão, algum profissional da estética. E também não esquecer de ir lá no Instagram da Select, seguir a gente, acompanhar nossos conteúdos. Os cortes desse podcast estarão por lá também. Então, muito obrigado e vejo vocês no nosso próximo episódio.